os 3 capítulos. Se você quiser entender melhor o que ele fala sobre a lei, no capítulo 5, por exemplo, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Ouvistes o que foi dito? Ele tem uma sessão inteira no capítulo 5, em que ele repete. Lembra que o Mike falou das palavras e expressões que se repetem? No capítulo 5 de Mateus acontece isso. Lembram que foi dito? O que é que foi dito a respeito do divórcio? O que é que foi dito a respeito do adultério? O que é que foi dito? Lembra o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. As repetições. Então, você quer entender um pouco melhor o que Jesus está dizendo ali? Você deve ir para o contexto. E a gente pode chamar o Sermão do Monte de um contexto próximo, não um contexto remoto, porque está muito próximo do parágrafo que você está estudando. Você vai pregar sobre um texto aqui no capítulo 7, no capítulo 8, capítulo 9 de Mateus, você deve entender onde este texto está inserido. E assim no capítulo 10, e assim em qualquer outra parte da palavra de Deus, em qualquer outro texto. Sempre um texto tem um contexto próximo, tem um contexto remoto que você deve respeitar, e tem também todo o contexto da Bíblia. E tem também todo o contexto da palavra de Deus, porque as verdades que estão expressas num pequeno verso, num parágrafo, no Evangelho de Mateus, essa mesma verdade jamais, em nenhum lugar da Bíblia, encontrará uma contradição. Porque a Bíblia não se contradiz. Tudo é perfeito. Por isso que o Espírito Santo está nessa história. É impossível que um livro que foi escrito por 40 autores, no período de 1.500 anos, não tivesse uma só contradição. E às vezes, você encontra uma mudança de informação, por exemplo, de medidas, de números, uma referência, você encontra no Evangelho, em algum lugar está escrito. Isso não é contradição. Ele não lembrou onde estava escrito. E eles não tinham um livro da lei e os profetas na mão, toda numerada, como nós temos hoje, em livros, capítulos e versículos. Então, eles tinham um trabalho muito, muito maior para conhecer o texto. Então, em algum lugar foi escrito. Isso não é contradição. Então, você pode passear na palavra de Deus sistematicamente para entender sobre esse assunto. Hoje nós temos os recursos lindos, maravilhosos, que são computador, programas de Bíblia, programas de estudo. Eu tenho um aqui, vou abrir em alguns momentos para te mostrar. Você joga uma palavra, ele te dá tudo o que você precisa. Você joga uma palavra, dependendo do programa que você tem, ele já te dá um estudo completo. Então, nós temos ferramentas para conhecer melhor, para estudar a Bíblia melhor. Nós temos comentários, você não precisa saber grego nem hebraico para poder fazer um bom estudo. Então, nós temos ferramentas que nos ajudam bastante a conhecer. Então, você deve respeitar o contexto de toda a Bíblia e gastar tempo mesmo. Gaste tempo. Uma vez, a semana passada, eu estava numa escola lá em Curitiba, e eu tinha feito uma pesquisa a respeito de um assunto que levantou na sala, sobre levitas e sacerdotes, né? Sobre aquele momento em que os levitas, Davi está unindo os reinos, está assumindo o reinado, unificou os reinos do norte e do sul, ele está trazendo a arca da aliança, e trouxe errado, não trouxe nos ombros dos sacerdotes, trouxe na carroça e tal. E a ideia é que são os sacerdotes que trazem a arca e tal. Então, toda a palavra de Deus, em toda a Bíblia, Números, Êxodo, fala que são os sacerdotes que devem carregar. Dentro da ideia de que há uma diferença de função entre levitas e sacerdotes, embora os sacerdotes fossem da família de Levi também. Então, a gente estava conversando sobre essas questões, que eu não vou entrar no mérito, não é o caso agora. E surgiu uma dúvida, eu falei, vou fazer uma pesquisa para ter uma ideia. E na pesquisa que o computador me ajudou, eu fiz uma leitura de mais ou menos uns 60 versos, 60 versículos, 60 referências,
para perceber o que eu queria perceber e passar para eles, né? Aí, nessa, eu levo o assunto para a classe de volta e a gente está conversando sobre o assunto e compartilhei antes disso sobre a necessidade de você ler a Bíblia, de você pesquisar, de você ir para os textos e ler bastante mesmo para poder compreender e entender o que a Bíblia está falando para você. Nessa eu pergunto para a sala, quanto você deve pesquisar para entender melhor tal texto? Aí uma irmãzinha lá no fundo falou assim, no mínimo 3 versículos, né? Aí eu tinha acabado de pesquisar pelo menos 60 referências para saber só uma informação, né? Aí eu brinquei um pouco com ela, mas isso denuncia, junto com um monte de informações que nós temos, que hoje há uma preguiça para a leitura da Bíblia. Há uma preguiça generalizada e não se estuda muito mais a Bíblia. Isso é um grande problema. O fato é que se você quiser compreender melhor as coisas, gaste tempo. Você não tem escolha. Invista o seu tempo. Se não for assim, o conhecimento sempre vai ficar raso demais. Então é preciso gastar tempo. Não tem outro remédio. Tem que ser assim. Então, esses são alguns princípios de hermenêutica, os mais simples. Tem livros inteiros de hermenêutica que você pode comprar, pode ler também se você quiser. Mas os mais simples são esses aí. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Respeite o texto. Veja o contexto próximo. Veja o contexto remoto. A Bíblia jamais se contradiz. Ok? Algum comentário, alguma pergunta? Alguma colocação? Possa ajudar a gente também? Talvez você saiba mais de hermenêutica e pode contribuir bastante para o grupo. Ok? Nada? Entenderam tudo ou estão boiando? Por isso eu não sei o que está acontecendo na sua cabeça. Alô? Tem alguém aí depois do almoço? Né? Vamos seguir? Vamos? Vamos lá. Pentateuco. Pentateuco. Antes de entrar no Pentateuco, vamos ver uma coisa aqui. Algumas classificações da Bíblia, né? Você já sabe, tenha paciência. Primeiro, no Antigo Testamento, que o Mike já compartilhou que nós evitamos a ideia de velhice como se tivesse caducado, né? É palavra de Deus e tem revelação. Mas, vamos dizer assim mesmo, como está. O Antigo Testamento, ele tem alguns livros e são classificados de maneira diferente. Literatura histórico-narrativa. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Literaturas sapienciais. Vocês não falem nada para ninguém, mas eu posso disponibilizar esses textos depois, tá? Mas vocês não falem nada para ninguém, certo? Depois a gente arruma um jeito disso. Literaturas proféticas, entre os Jó, sapienciais. Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos dos Cânticos. Profetas maiores. Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel. Por que são profetas maiores? Por que são chamados maiores? Simplesmente porque são maiores, né? O mais simples possível, né? Os livros são grandes, né? Eles escreveram bastante, então são conhecidos como os profetas maiores, não tem mistério. E os profetas menores? Porque são menores, né? Porque são pequenos, são menos textos. Então, são conhecidos como os profetas menores.
Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Novo Testamento, nós temos uma literatura histórico-narrativa também, nos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E Atos dos Apóstolos é um livro histórico, né? Geralmente a gente classifica apenas assim. Não existe um padrão só e absoluto de classificação dos livros. Existe até vários. Os judeus, eles classificam de uma maneira diferente da gente, e não há muita diferença, não tem certo e errado. É só uma maneira de entender como os livros se classificam quanto a seu texto, seu estilo e tudo mais. Literatura epistolar, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, todas as epístolas do apóstolo Paulo, né? Também de Hebreus, aqui é classificado. E as epístolas universais. Epístola é sinônimo de carta, tá? Então, epístolas universais. Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 e 3 João, Judas e a literatura apocalíptica do Novo Testamento, que é Apocalipse. Ok? Contexto geral aqui da Bíblia. O que é lindo em tudo isso é que existe uma organização. Existe uma organização. O Espírito Santo investiu pesado nisso. E a Bíblia, ao mesmo tempo que é o livro mais lido do mundo, é o menos conhecido, né? Então há uma organização, há um investimento de Deus para a confecção disso que nós temos hoje. O inimigo investiu bastante na história para destruir as Bíblias, para destruir os textos sagrados. Mas Deus preservou isso. E a gente tem na mão hoje um livro que talvez pessoas da história do passado, se soubessem que a gente tem a porção da Bíblia como nós temos na mão hoje, acho que eles morreriam de novo, de tanta emoção. Não, como é possível você ter um exemplar de toda a Bíblia, de todos os evangelhos, né? A lei e os profetas, e qualquer um pode ter isso na sua casa. Não era comum, ninguém podia ter isso. A maioria, até na época de Jesus mesmo, poucos sabiam ler. E quem tinha esses livros, a lei e os profetas em casa, eram pessoas ricas. E quem tinha muito dinheiro pagava para um escriba copiar o texto, e ele pagava uma fortuna por um exemplar da Torá. E mesmo assim, eram pessoas ligadas à família sacerdotal, Levi. Não era todo mundo que podia, nem todo mundo que tinha condições de ter. Então era uma preciosidade muito grande. Hoje nós temos na mão algo que os nossos antepassados jamais pensaram. A gente precisa valorizar um pouco mais esse livro que tem aí na sua mão, né? Vamos lá. Pentateuco. Começando então, a primeira sessão, grande sessão da Bíblia é chamado de Pentateuco. Pentateuco por causa de uma influência grega. Os judeus chamam de Torá. Torá é uma palavra hebraica que tem uma tradução não apenas de lei. Cadê o Léo? Ô, Léo. Fala para nós algo sobre a Torá, né? Dentro da ideia do judeu e tudo mais. Não só como, o que é a Torá? A Torá é a lei. Não é só a lei, né? Fala para nós algo. Eu vou te dar um microfone e vai ser melhor. Espera aí. Diferente do que todo mundo pensa, na Torá não tem só a lei. Na Torá existem éticas civis que o povo deveria cumprir ou não, éticas sociais que privilegiavam pessoas que a gente poderia chamar de baixa classe, que eram os pobres, viúvas, que você deveria fazer para eles, os estrangeiros. Então tem toda uma questão que envolve desde o pecado, quando você pegava, o que você deveria fazer,
com relação, se vem um estrangeiro na tua casa, como você deveria agir com ele, sempre lembrando que o povo foi estrangeiro na terra do Egito, então eles não deveriam maltratar um estrangeiro, porque eles haviam sido estrangeiros. Então tem toda uma questão social, ética, moral. É isso aí. Obrigado, Léo. A Torá, como ele disse, não tem só lei, artigos, né? Mas a própria palavra Torá, ela também pode ser traduzida como ensino. Ela em si traz a ideia de ensino, de crescimento, de compartilhar, de amadurecer. Tudo dentro da palavra Torá. Não apenas um conjunto de leis, mas algo que o povo poderia aprender de Deus. Qual é a função da lei, né? A lei de Deus era estabelecer regras para o povo? Não. A finalidade da Torá não era estabelecer um conjunto de regras para o povo. Grande erro se nós pensarmos que a lei é somente isso, como se nosso Código Civil, nosso Código Penal. A Torá era como Código Penal para os judeus. Não, não. A Torá, ela tinha um propósito de repartir com o povo de Israel revelação de Deus. E o que Deus começa a fazer na história para redimir o homem que pecou. A história da revelação começa no Pentateuco. Começa na Torá. O que Deus está fazendo para resolver o problema do pecado. E o que Deus faz na história, como Deus intervém na história, quando a humanidade está caminhando para o inferno a passos largos. E Deus tinha uma aliança, tinha uma promessa para cumprir, e como Deus intervém na história para atrair o povo para si, e separar uma nação e fazer dela uma nação sacerdotal, que era Israel. Então, a Torá compartilha esses valores. No livro de Gênesis, por exemplo, uma ideia geral, né? No livro de Gênesis, ele fala da narrativa da criação. O livro de Gênesis é separado em duas grandes partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, e depois do capítulo 12 até o final do livro, até o capítulo 50. Só duas grandes seções. Se você vai estudar se você vai estudar Gênesis, você deve lembrar que ele é separado em duas grandes seções. Até o capítulo 11, de 12 até o 50. E a primeira parte do capítulo de Gênesis fala da criação, tem uma narrativa a respeito da criação, e conta a história, vai preparando a história até o momento de Ur dos Caldeus, onde Abrão está em Ur, e no capítulo 12 começa uma nova sessão para mostrar como Deus fez para resgatar essa humanidade do curso que tinha. Já tinha acontecido o dilúvio, mas a idolatria tinha se estabelecido de maneira horrorosa e estava destruindo a humanidade novamente. E no tempo de Abrão, lá em Ur dos Caldeus, um pedaço de terra, que eu até coloquei um mapa aqui. Espera aí. Eu não vou conseguir deixar maior esse daqui, tá? Pelo menos eu acho. Dá para ver alguma coisa? Dá. Aqui, Golfo Pérsico. Está vendo o cursor? Está vendo o cursor? Golfo Pérsico, tá? Rio Tigre, Rio Eufrates, Ur dos Caldeus. Abrão estava aqui, morava aqui com sua família. E quando Deus fala para Abrão sair da casa da sua parentela e de sua família, o que aconteceu aqui? Por essas imediações, onde hoje onde era a Babilônia e onde hoje é o Iraque, né? Toda a humanidade estava se estabelecendo por aqui, mas começaram a se espalhar depois da Torre de Babel. E alguns
no caso Abrão, estacionaram aqui por essa região e outros foram se espalhando por toda a terra. Foram para o lado direito aqui, foram para o extremo oriente, foram para o lado esquerdo, vindo para o ocidente, Egito aqui, ok? Aqui para cima está a Europa e a Ásia e tudo mais. Aqui em cima hoje a Turquia e tal. Então, dentro dessa região, como nas demais regiões, todo o povo que se espalhou é fruto da Torre de Babel. E Torre de Babel era idolatria pura. Quando o povo se espalhou como idólatra. E Abrão era um idólatra também. Abrão, sua família, todos eram idólatras. Então, a partir do capítulo 12, Deus reescreve essa história. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. E até o final do livro de Gênesis. Êxodo, por exemplo,